Tem uma coisa muito importante para ser falada para quem está interessado ou quer aprender o QGIS ou está começando a aprender, que na verdade eu diria que é um grande mito de que o QGIS ele teria uma curva de aprendizado muito mais difícil, ele seria muito mais complicado de se aprender do que outros SIGs, como o ArcGIS, por exemplo, né, que é o SIG comercial aí amplamente usado pela maioria das pessoas. Existe essa ideia de que aprender o ArcGIS é muito mais fácil do que aprender o QGIS. E eu não concordo de jeito nenhum com isso, mas não sou só eu. Na verdade, quando você começa a buscar um pouco as experiências das pessoas, começa a ler relatos e ver discussões em fórum, eu cheguei a uma conclusão que é a seguinte: a grande dificuldade, ela surge e ela vai surgir para algumas pessoas quando, por exemplo, você aprende por exemplo, você vai lá e aprende o ArcGIS e você começa a avançar e a dominá-lo como ferramenta. Aí você decide fazer a transição para o QGIS. Essa transição ela pode às vezes gerar uma curva de aprendizado meio pesada, mas eu diria que em parte ela é mais ilusória do que real, mas ela está muito relacionado a você sabe exatamente como fazer aquela coisa no ArcGIS. E quando você vai aprender a fazer aquela coisa no QGIS e é diferente, você inevitavelmente fica com a impressão de que é mais complicado. Quando muitas vezes, na verdade, nem é mais complicado, só é diferente, só é outro caminho. Se você está aprendendo aquele caminho primeiro, você está aprendendo o QGIS do zero, beleza, é o caminho pelo qual se faz aquilo. Em nenhum momento você pensa, nossa, é um caminho complicado. Porque na verdade ele não é. Mas se você aprendeu e se você está muito acostumado ao funcionamento ali do ArcGIS, ou mesmo de outros, né, que talvez você tenha aprendido algum outro SIG aí, e né, conhece tudo nele, aprender os caminhos diferentes para fazer as mesmas coisas requer esforço. E não é, de novo, e reforço isso, que no QGIS vai ser mais difícil. Isso vai requerer esforço pelo seguinte: no momento que você está tendo que aprender o caminho novo, você inevitavelmente vai pensar, se eu tivesse com o ArcGIS aberto eu faria isso assim. Aí cai naquela armadilha sobre a qual eu já alertei. Cuidado! Se você ficar tentando fazer a transição, mantendo o uso dos dois, você pode cair numa armadilha na qual toda hora você acaba recorrendo ao que você já sabe usar e você não consegue abraçar o outro que você está querendo dominar e aprender a usar. Então, né, voltando à ideia inicial, eu considero um mito. Eu não acho que o ArcGIS seja mais difícil de usar do que outros SIGs e, em especial, na comparação que é inevitável com o ArcGIS, definitivamente ele não é. E aí eu vi um pouquinho disso quando, né, os meus primeiros passos no ArcGIS, uma coisa que eu tive curiosidade de buscar é o versus, né? ArcGIS versus QGIS. Aí você começa a ver as pessoas debaterem em sites de perguntas e respostas, em fóruns, e aí você começa a ouvir relatos. E eu vi que tem um relato ali meio consistente, né? De pessoas que estão ligadas ao ensino, estão ali com uma experiência de ensinar aquilo, e elas falam exatamente isso. Não há dificuldade para aprender o QGIS. As pessoas aprendem com a mesma facilidade, com muita tranquilidade que qualquer outro. O que existe, às vezes, é essa dificuldade na transição. A pessoa primeiro aprende o ArcGIS e quando ela vai aprender o QGIS, é como se a própria pessoa criasse uma barreira. Você quer que os caminhos sejam equivalentes, sejam parecidos, sejam os mesmos porque você já conhece. Então você fica meio que toda hora fazendo a comparação. No momento que você percebe que isso é besteira, né, e que você consegue fazer esse pequeno salto e decidir, não, agora eu vou usar e vou aprender tudo ali no QGIS, vai chegar um momento que você vai romper isso. E aí você vai perceber, olha, por que eu achava isso? Aí de repente você está usando o QGIS, por que eu achava isso mais difícil? É natural, é fluido, funciona bem. E aí quando você começa a superar essas pequenas barreiras, aí a coisa começa a fluir com muita facilidade, muita naturalidade. Então, não deixe a ideia de que aprender QGIS seria muito mais difícil do que aprender o ArcGIS ou dominar outras ferramentas SIG ser uma barreira para você, porque ela é uma barreira
ilusória, e se você não deixa isso, né, ficar ali te atormentando, você vai ver que o aprendizado vai acontecer de uma maneira muito, muito mais tranquila. Se você está num momento bem cru, digamos assim, você é uma pessoa que está interessada em SIG, mas praticamente não usa ainda, não perde a oportunidade de pular direto. Quer dizer, eu até recomendo, faça o que eu fiz, busque um versus outro no Google, veja o que as pessoas digam, sabe? Tipo, forme a sua opinião. Mas se você quer uma sugestão mesmo, uma dica assim, de professor, né, para você, eu digo, vá aprender o QGIS, nem se encane em aprender o ArcGIS ou outro, se você está começando agora e você precisa, qual vai ser o primeiro SIG que eu vou aprender? Vá direto para ele. Se você está em outra situação e já domina outros, então reflita um pouco sobre isso e tente perceber que muitas vezes o que você pode achar como uma dificuldade de aprendizado, uma coisa que é mais difícil, na verdade não é bem isso. É só você ali, né, pregando um truque em você mesmo. Como você conhece o caminho no outro, você vai achar mais fácil o caminho que você já conhece. Mas no momento que você aprender e começa a se acostumar com o novo, você começa a não achar aquilo mais tão diferente, tão estranho. Até o momento que aquilo vai ser, beleza, isso é super fácil de resolver. Então, pensem um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa muito importante que pode afetar o nosso aprendizado, mas no fundo, é algo que a gente consegue superar com muita facilidade. Então, não me venha com que QGIS é muito difícil de aprender, porque não é. Conhecendo o caminho bacana, tendo um bom material, uma boa condução, ele é super tranquilo de aprender e vale a pena fazer esse aprendizado.